Chegamos ao final desta lição, ou não exatamente ao final, mas ao último tópico desta lição que estamos considerando nesta semana. Uma lição que vem considerando acerca do quarto animal apresentado em Daniel capítulo 7. Na lição da semana anterior nós vimos acerca dos três primeiros, representando o reino da Babilônia, o reino da Medo-Pérsia e o reino da Grécia. E o quarto animal representa o reino ou o império mundial que sucedeu o império grego, que foi o império romano. E deste império romano, conforme inclusive mencionado na profecia ou revelado pela palavra profética, surge um poder que se perpetua além do império romano. O Império Romano entrou em declínio já há muitos e muitos séculos atrás, mas teve um poder que, a partir do Império Romano, alçou o seu poderio também no mundo, que é o poder papal. E nós vamos ver neste último tópico da lição um período onde esse poder exerceu a sua maior autoridade sobre a face da terra. E vamos entender o que a palavra profética diz a respeito deste período. Então, último tópico, o fim desse poder. Pergunta A. De acordo com a Bíblia, se um dia em profecia representa um ano, isso nós podemos ler lá em Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6, por quanto tempo esse poder teve tal autoridade perseguidora? Então, de uma forma bem direta, o período de tempo que esse poder exerceu essa autoridade foi de 1260 anos. Agora, como nós podemos confirmar essa informação dentro da profecia? Então, a própria pergunta já trouxe para nós, já nos trouxe o caminho. Um ano profético, um dia profético representa um ano. Né? Está lá em Números 14:34, Ezequiel 4:6. E a profecia que menciona esse período em que o poder papal exerceria essa autoridade está em algumas passagens da Bíblia, como Daniel 7:25, onde ele fala que os santos seriam entregues à mão desse poder por um tempo, tempos e metade de um tempo. E aqui nós podemos entender essa contagem associando ao episódio que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele agora foi retirado, né, do trono, porque ele se tornou ali como um animal, né, a sua inteligência, né, ela foi retirada ali para cumprir-se uma profecia também. Ele passou a morar entre os animais do campo e assim por diante, mas a profecia dizia que ele haveria de passar nessa condição 7 tempos. E ele passou 7 anos. Então, aqui nós vemos uma menção de que um tempo também é associado a ano. Então, quando nós vemos aqui na descrição da profecia de Daniel 7:25, um tempo, tempos e metade de um tempo, nós podemos entender um ano, 2 anos e metade de um ano. Então, são 3 anos e meio. E para nós chegarmos à contagem de 1260 anos, nós devemos considerar o calendário judaico ordinário, que tem um ano de 360 dias e meses de 30 dias. Então, se nós agora calcularmos 3 anos e meio vezes 360, nós vamos chegar a 1260. E dessa forma nós chegamos a esse cálculo. Agora, em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, também se referindo a esse período de poder da supremacia papal, de autoridade em que o papado exerceria sobre a terra, nós vemos agora uma outra contagem, falando que ele continuaria por 42 meses. Mas se nós pegarmos 42 meses de 30 dias e multiplicarmos 42 vezes 30,
né, que são 42 meses, 42 vezes 30, nós vamos chegar ao mesmo número, de 1.260 anos. Então, a profecia ela é exata. E essas evidências proféticas nos mostram que, de fato, Jesus está no controle de todas as coisas. E quando se iniciou esse período de supremacia papal, de autoridade, no ano de 538, como já foi mencionado pelo irmão Luzirley. E quando ele deveria terminar? Exatamente, ele terminou no ano de 1798, e nessa ocasião o Papa ele foi aprisionado pelo exército francês. Logo em seguida foi agora nomeado um outro Papa, mas esse ele não teve a mesma relevância, a mesma autoridade que o Papa que foi aprisionado aqui em 1798. E a partir daí agora findou-se esse período profético da supremacia papal, cumprindo-se exatamente a profecia e nos trazendo a evidência concreta de que as profecias apresentadas na palavra de Deus são verdadeiras e nós devemos observá-las, nós devemos estudá-las, nós devemos entendê-las para que nós possamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Amém. Amém.